Olá, como vocês estão? Somos a CEPARC, Câmara de Procedimentos Adequados de Resolução de Conflito. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso programa, a CEPARC dá voz à mediação. Sou Márcia Alves dos Santos, psicóloga, advogada, mestre em administração, pós-graduada em gestão de conflitos, mediadora judicial e extrajudicial. Sou Sandro Boldrini Filogoni, advogado, engenheiro, pós-graduado em mediação e resolução de conflitos, pós-graduado em direito previdenciário e mediador judicial e extrajudicial, diretor da CEPARC. Ótimo. Também temos a nossa amiga Marinês, nossa sócia Marinês, não é? Ela não está conosco hoje, mas na primeira apresentação vocês chegaram a conhecer. Muito bem. Hoje nós temos a honra de receber Dulce Nascimento. Dulce, por favor. Olá. Dulce, esta portuguesa, mineira, paraibana, brasileira de coração e uma querida. Dulce está à frente de vários cursos, de várias participações Brasil afora. Especialmente, Dulce tem, através da Dumana, que é o Instituto, depois Dulce vai falar direitinho para nós, por favor, não é? Seus cursos online, mediação na prática e advocacia consensual. Fora tantos outros, esse Brasil afora, ok? Dulce, querida, você quer se apresentar ou você já está querendo que eu fale a nossa curiosidade aqui? O que você está querendo? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, viva aí a todos, um forte abraço, um enorme bem-aja quem nos está a ver, a escutar e a interagir também com vocês. Muitos parabéns pelo trabalho magnífico que vocês têm realizado e por esta iniciativa de falar sobre e de dar voz à mediação. Então aí a vocês dois e a vossa outra sócia também. É um enorme prazer estar com vocês e vamos que vamos conversar, porque, como tu disseste, Márcia, eu com este sotaque que não me engana, não é? Nem engana ninguém, mas de facto o meu coração bate mineiro, bate brasileiro e eu cada dia que passa, só agradeço pela decisão que tomei de vir para aqui e daqui ter trabalhado aquilo que já desenvolvemos e de ver os vossos resultados, porque os vossos resultados é que me animam demais a eu querer continuar. Bom, querida, a nossa curiosidade aqui, Dulce, então, conta para nós, como é que foi o seu despertar para a mediação, não é? Esse despertar. Ela é muito legal essa palavra que você usa, Márcia, despertar para a mediação, porque, na verdade, estávamos lá nos anos de 2003 e foi um ano muito marcante na minha vida pessoal, em que aconteceram muitas coisas e que eu estava, de alguma forma, a sentir que faltava alguma coisa na minha vida. E nisso de faltar alguma coisa, nós fazemos o quê? Pesquisa, não é? Quando falta alguma coisa, nós pesquisamos, vamos à procura de. E era exatamente nessa pesquisa e à procura de que eu estava quando apareceu uma formação que dizia formação em mediação. E o público-alvo era designadamente advogados e psicólogos e outras profissões. E eu primeiro deu-me alguma questão sobre, mas o que é isso da mediação, que não é meditação? Então foi logo aquela primeira questão. E fiquei de facto curiosa, porque a definição do que era o curso, do que era a formação, era muito, identificava-se muito comigo. Aí eu fui fazer uma entrevista, porque essa formação ela exigia uma entrevista prévia, e nessa entrevista eu dei conta de que tudo o que me perguntavam eu já fazia, ou eu de alguma forma já aplicava, só que é que o fazia de uma forma intuitiva, e aplicava de uma forma intuitiva. Então esse meu despertar para a mediação foi de buscar não só uma especialização, mas uma formação e maior segurança técnica em relação àquilo que aparentemente eu já fazia,
mas que eu não só não tinha consciência, como eu também não sabia o nome daquilo que efetivamente eu já fazia. E esse curso foi a virada de chave na minha vida, porque não só se deu um fato fantástico, foi um reset ao meu disco rígido, porque eu aprendi que eu tinha estado todos aqueles anos da minha vida a trabalhar de uma determinada forma, em termos de modelo mental, e que eu podia ir muito mais além. Então, a mediação, ela traz isso. Ela desperta em nós uma sede de saber que nunca mais acaba e que eu continuo a ter exatamente a mesma sede que eu tinha lá em 2003, porque é isso que a mediação, não só ela nos desperta, ela nos provoca e ela nos motiva. Uhum, uhum. E é interessante, Dulce, você falou na sua fala sobre a necessidade da segurança técnica, não é? E como você vê, que é muito interessante a gente pensar, né, essa segurança, eu acho que isso é uma palavra adequada, ideal, da teoria e prática da nossa formação enquanto mediadores. Eu acho que a população precisa saber desse caminho nosso, dessa segurança técnica, concorda? Sem dúvida nenhuma. Aquilo que eu costumo dizer é o seguinte, que quando nós atuamos na mediação como mediadores de uma forma profissional, nós somos técnicos especializados nesta área. E esta área chama-se mediação. Depois existem várias temáticas da mediação, como você falou. Mediação na área da família, mediação na área dos condomínios, mediação na área dos contratos, na área da saúde e por aí vai. Agora, quando nós temos uma capacitação, essa capacitação, ela é uma capacitação inicialmente teórica, porque nós precisamos de saber as bases sobre o que é que vamos efetivamente ter que aplicar, e em todas as profissões é assim. Na medicina é assim, na engenharia é assim, no direito é assim, na arquitetura é assim, em todas as áreas que nós conhecemos na qualidade de profissional. E aquilo que nós depois, a seguir, precisamos de entender é que essa capacitação teórica, ela não é só uma capacitação teórica, mas ela precisa de ser especializada e técnica. Isto é, não basta eu ler um livro onde eu iria ter uma capacitação teórica. Eu preciso que essa formação e essa informação teórica, ela se transforme não só em técnicas, em procedimentos e em ferramentas que eu depois, na prática, efetivamente eu vou conseguir saber utilizar. Né? Dar-te um exemplo que, para quem nos ouve, talvez facilite mais com exemplos. Nós dizermos o que é uma comunicação não violenta, teoricamente é simples. Basta ler o manual do Marshall Rosenberg e verificar que ele põe lá as 4 etapas de uma comunicação não violenta. A pergunta é, e tecnicamente, como é que eu, enquanto profissional, o faço? E tecnicamente, na prática, quando eu estou numa conversa, numa negociação ou numa comunicação com o outro, como é que eu a implemento? Então, essas diferenças são aquilo que também vai distinguir o que é um profissional que lê livros daquele que é um profissional especializado tecnicamente e que exerce profissionalmente a sua atividade. Uhum. Ok. E é interessante, Dulce, você citou a comunicação não violenta. Até para clarear para o nosso pessoal, nós não estamos falando de comunicação violenta, agressiva, não é isso, não é? Nós estamos falando dessa proposta teórica de uma comunicação que seja melhor entendida para o outro, não é? Sim. Então, isso vai muito ao encontro do que Dulce falou. Não adianta só a teoria, nós precisamos dessa prática para a gente entender e passar para o outro todo esse conhecimento da forma que esse outro que nos procura enquanto mediadores possa entender. Concorda? Perfeitamente, é isso mesmo. Eu hoje em dia, com o desenvolvimento que eu fiz, por exemplo, do estudo aprofundado sobre a comunicação não violenta, assim como do estudo aprofundado de como chegar ao sim,
que é de outros autores, digamos assim, que depois também podemos eventualmente abordar, mas fica já aí a dica para vocês irem buscar essa literatura. Aquilo que eu falo, não é? Exatamente, do como chegar ao Tem sim. como chegar ao sim com você mesmo também. Esse já é um segundo nível, que na verdade é o primeiro, né? Mas aquilo que eu ia dizer é que em relação, por exemplo, à questão da comunicação, eu venho desenvolvendo essa teoria que eu lá atrás busquei com o conhecimento que eu fui aprofundando e com a prática e com o exercício e transformá-la naquilo que eu designo hoje de uma comunicação integrativa empática. Ou seja, nós precisamos de entender que ao comunicar com o outro, nós não estamos a comunicar, nós não estamos a falar para que o outro escute, nós estamos a falar para que o outro entenda. E com isso, nós também temos que entender a percepção do outro. E entender não significa aceitar, mas significa dedicar um esforço para esse entendimento. Então, nós temos que integrar essas duas visões e empática, porque nós precisamos, na nossa comunicação, de nos sabermos comunicar com sentimentos, não só com palavras, mas também com sentimentos. Então, tudo isso é efetivamente algo que nos traz essa questão da capacitação, da tecnicidade e do profissionalismo. Uhum. E eu preciso fazer uma marcação, porque o seu português trouxe uma questão muito bonita: consentimento. Consentimento, mas quando você juntou, eu escutei também consentimento, porque na mediação a gente busca também esse consentimento na nossa prática, não é, Dulce? Esse estar junto, escutando e tendo consentimento do outro para que a gente, enquanto mediador, possa auxiliá-los. Sentindo essa palavrinha que o português me ajudou. Exatamente, é consentir de consentimento total e consentimento no sentido de com emoções, é isso mesmo. Dulce, no dia a dia, o ser humano tem milhares de conflitos, né? Intensos, não intensos, graves, gravíssimos, simples. E as pessoas dizem da seguinte forma: deixa que eu converso com eles para tentar solucionar esse conflito. O que você entende? Você acha que isso é suficiente na resolução de conflitos? Essa fala, deixa que eu converso com eles. O popular, né? O popular. As pessoas tentando, né, resolver conflitos desta forma, né? Isso é um pouquinho similar, essa frase, é um pouquinho similar àquela frase que nós também escutamos, que existe sempre um elemento na família que é chamado a resolver os conflitos porque ele é muito mediador, porque ele é muito apaziguador, porque ele é muito amigável, ele tem uma facilidade de colocar as pessoas a comunicar e a conversar. Aquilo que eu digo em relação a isso é que tudo na vida evolui, ou seja, nada se exclui, mas tudo se transforma, não é? Como já diz lá a verdade lá para Alice, e em particular, tudo evolui. E é muito importante que as pessoas tenham esse espaço para elas conversarem. Mas assim como existe essa fala, deixa que eu converse com eles, também escutamos com alguma facilidade, nós mediadores, que não é possível você fazer nada, não é possível eles irem à mediação porque eu já tentei de tudo e não dá para eles conversarem. Então, essas falas de não dá para eles conversarem, ou deixa que eu converse com eles, ou eu vou lá e coloco ali uns panos no quente e aquilo fica resolvido, elas são palavras que são importantes, que elas devem ser respeitadas, que elas devem ser acolhidas, que elas devem ser entendidas, mas elas precisam também de compreender que isso é uma atuação não profissional e que o mediador e a mediação não é uma mera conversa, não é uma conversa com informalismo, não é? É uma conversa informal, sim, mas ela tem formalidade, ela tem um processo por detrás, ela tem técnica, ela tem ferramentas, ela tem instrumentos, ela tem etapas, ela tem procedimentos.
Só que, como ela tem uma característica de ser algo informal, porquê? Porque a mediação, ela privilegia a proximidade, ela privilegia o diálogo, a escuta, dá, às vezes, uma confusão de que é um processo de uma mera conversa. Então, eu diria para essas pessoas que é sim importante que converse com o outro, mas com a certeza e com a convicção de que, se não conseguir alcançar um resultado, a mediação vai trazer um valor acrescentado maior. Porque esse terceiro é um terceiro, em primeiro lugar, imparcial, é um terceiro que não tem interesse naquela situação em concreto, então ele vai se dedicar àquele processo, àquela situação, àquela resolução, àquele relacionamento, de uma forma técnica, como nós dizíamos ao início aqui da nossa conversa, e não numa lógica de eu vou lá e converso porque eu sou bom de conversa. Não é isso. Na verdade, a mediação e o mediador, ele é muito melhor de escutatória, não é? Como dizia já o Ruben Alves, do que propriamente de discurso, da conversa. E dentro dessa lógica, nós precisamos de entender que quando falamos de mediação, nós estamos a falar, eu há pouco abordei a temática da comunicação integrativa empática, mas nós estamos também a falar daquilo que é o chamado conflito interrelacional, que tem todos uns elementos, características e pontos que têm de ser tecnicamente trabalhados e que efetivamente eles exigem da nossa parte, enquanto profissionais de mediação, um grande investimento em termos de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, e depois também na facilitação da negociação, ou seja, na facilitação, melhor dizendo, da criação de opções. Através do quê? Através de uma linguagem que vai atender aos valores que as pessoas têm, porque as pessoas têm diferentes valores, têm diferentes personalidades, têm diferentes perfis, e isso gera, por si só, conflito, porque o conflito é natural, e através de um modelo que é um modelo que agrega todas essas diferenças, então não é um modelo onde vão haver cedências, é um modelo onde vai haver integração, complemento e construção para soluções melhores. Muitas delas as pessoas nem sequer pensaram que era possível. E com isso, não é só uma conversa. E é necessário que as pessoas entendam isso, que não é só uma conversa. Que nós vamos ali abordar questões relacionadas com pessoas, com problemas e com processo. Então, há toda uma dinâmica de conhecimento, de ferramentas, de técnicas que são específicas desta especialização da nossa atuação, na qualidade de mediadores, que vão estar ao serviço daquelas pessoas, não no sentido de lhes dizer faça assim ou faça de outra forma, mas no sentido de auxiliar a construir as melhores soluções, com a intervenção e a assinatura e o aval dos próprios. Esse é um grande diferencial aí do nosso processo. Sim, e só complementando, né, a gente conversando, essas pessoas, você falou muito bem com essas fases, a gente tem que tratar com muito cuidado, não é? Muito cuidado porque estão ali também dispostas a conversar. Entretanto, nós mediadores estamos ali de forma imparcial, porque se somos amigos, parentes, conhecidos, tem toda uma questão emocional ali envolvida, né? Enquanto Dulce frisou super bem a nossa técnica, vamos trabalhar então a imparcialidade, vamos trazer à tona a autonomia da vontade dessas pessoas, como Dulce muito bem disse, construindo novas soluções, né, Dulce? Aquelas pessoas, a autonomia da vontade, a responsabilidade deles, irão construir novas soluções para aquelas questões que trazem. Então, toda essa preparação, toda essa técnica, todo esse conhecimento que nós mediadores vamos adquirindo ao longo de cursos e cursos, não é isso, Dulce? A Dulce aí nos ensinando toda semana, não é? E muito importante. Então, é isso aí. População, saiba que estamos nos preparando dia a dia para atendê-los. Isso é muito importante, não é? Bom, Dulce, queria ver com você
no comecinho você já até foi falando, né, um pouquinho, mas essa possibilidade, então, de trazer a questão da mediação, a questão do conhecimento para a população, seja para a dona de casa, seja para o engenheiro, seja para nosso advogado, não é que às vezes é que está conhecendo, mas não está ainda inteirado na técnica, seja para o nosso médico, a área da saúde. Como é que você percebe isso em termos da população? Como é que você percebe essa apreensão, essa necessidade? Eu acho uma necessidade, por isso que eu usei essa palavra. Como você percebe esse nosso engajamento com a CEPAR, da voz da mediação? Por favor. Vamos lá. Em primeiro lugar, a CEPAR, que ela, no meu entender, ela não só tem trazido para a sociedade a oportunidade da realização de mediação, como ela se tem preocupado, e este programa é o exemplo disso, de trazer uma informação mais precisa e uma informação mais dedicada. Todas essas pessoas que você trouxe, Márcia, elas estão certamente já conscientes de que o conflito faz parte do dia a dia, o conflito faz parte de todas as relações e de que muitas das vezes um pequeno conflito se transforma num grande conflito porque ele não teve o atendimento e o tratamento adequado no tempo certo. E aí a CEPAR, como Câmara, ela traz essa possibilidade da disponibilização desse serviço. E aquilo que nós precisamos que a população entenda, em geral, seja na área empresarial, seja na área dos condomínios, vizinhança, donas de casa, social, familiar, é que a mediação hoje em dia, ela efetivamente, não só ela está instituída e regulamentada, como ela é uma profissão técnica e que através da CEPAR são dadas maiores garantias, porque nós estamos a oferecer, ou vocês estão a oferecer à sociedade, um processo que é regulamentado e um processo em qual se pode ter total confiança e total segurança daquilo que está a ser oferecido, quer pelo serviço em si, quer pelos profissionais que vocês disponibilizam para realizar esse serviço. E a pergunta que às vezes as pessoas fazem é, mas que serviço é esse? Não é? O que é isso então da mediação? Nós gostamos muito sempre de dizer pela negativa, de que a mediação não é uma negociação, de que a mediação não é uma terapia, a mediação não é a criação de milagres. Então, o que é a mediação? E aquilo que as pessoas precisam de entender é que há momentos em que a solução para a situação não é possível ser construída pelos intervenientes diretamente. E como tu dizias ainda há pouco e muito bem, pedir ajuda a um familiar que está emocionalmente envolvido, que tem uma tendência a ser parcial, não vai trazer uma resolução efetiva para aquela situação. Então, quando nós falamos da mediação enquanto processo, nós estamos a falar de recorrer a um terceiro, que é um mediador, e no caso, através da CEPAR, com esse, digamos, esse acompanhamento da própria Câmara, que vai dar essa segurança e que vai dar essa viabilidade a todo o processo, em que esse terceiro, que é chamado ao processo no sentido de atuar sem que ele tenha nem poder de ingerência, nem poder de decisão, mas ele tem sim um poder e técnica para auxiliar aquela situação e aqueles intervenientes a eles entenderem que existem diferenças entre, por exemplo, posições, aquilo que as pessoas dizem que querem, os interesses, que é aquilo que as pessoas efetivamente querem, as necessidades, que é aquilo em relação ao qual as pessoas não abdicam de forma alguma, e também os valores que têm de ver com personalidade, com identidade e com perfil. E com isso, como é que esse terceiro ele vai fazer? Ou o que é que ele vai fazer? Além das etapas do processo de mediação, ele vai gerir a comunicação e ele vai trazer um estímulo a que sejam identificadas essas diferenças e também um desenvolvimento de soluções consensuais. Então, tudo isto aí por meio do respeito e do regramento com princípios que estão na própria lei. Um deles, que é muito interessante de nós aqui trazermos para que todos fiquem a saber,
é a questão da confidencialidade, porque isso traz uma segurança de que aquilo que é conversado entre quatro paredes ou numa tela, se a mediação for online, é absolutamente confidencial. A informalidade que nós já falámos aqui, ela permite inclusive a questão de trazer a oralidade como forma de se desenvolver e de se desenrolar este processo. E como tu também dizias ainda há pouco, a questão da autonomia da vontade, ou seja, ninguém é forçado a um acordo. Aquilo que é proposto é que a conversa ela se realize de maneira a que seja possível a construção do melhor acordo e não de um acordo qualquer. E isso é um grande diferencial quando nós estamos a falar de relações ou de relacionamentos que têm um caráter de maior continuidade. E note-se aqui que quando nós falamos em caráter de maior continuidade, nós não estamos a falar necessariamente só de relações familiares. Eu costumo dar sempre este exemplo, há muito tempo que eu dou, a questão das relações de vizinhança, por exemplo. A questão das relações trabalhistas, que é outro exemplo. São pessoas em relação às quais nós dizemos, não tenho nenhuma intimidade com aquela pessoa, não tenho nenhuma proximidade com aquela pessoa. Sim, mas tenho uma relação de continuidade enquanto eu morar ali, enquanto eu trabalhar ali, enquanto eu tiver este ou aquele processo ou procedimento. Então, são várias as vantagens que este processo oferece e que a CEPARC, acredito eu, com esta disponibilidade que está a dar e a trazer, efetivamente está a fazer um enorme serviço social e que todos os cidadãos que tenham acesso não só à vossa Câmara, mas também aos vossos serviços, eu diria que só têm a agradecer, porque o benefício que nós estamos a trazer, e em particular o benefício que vocês estão a trazer com esta proposta, é de que as pessoas estejam mais informadas em relação à possibilidade de escolha. Porque toda a gente sabe que, tenho um problema, vou ao tribunal. Aquilo que nós estamos aqui a dizer é, tenho um problema? Tenho. Que formas é que eu posso utilizar para resolver o problema? Tenho só que ir ao tribunal? Eu só posso ir ao tribunal? Ou tem outros meios, tem outros processos, tem outros lugares, tem outros procedimentos? E é no fundo isso que nós estamos a dizer. É que hoje em dia nós não vivemos mais naquele mundo dual, do preto e branco, do certo e do errado, do verdade e falso. Nós hoje em dia temos de facto um conjunto de métodos, um conjunto de processos e um conjunto de propostas, e em particular a mediação dentro de uma Câmara dá garantias de profissionalismo, de confiança e de segurança que outros não têm. Então, a mediação, em particular, para todas essas pessoas que tu nomeaste e designaste, ela é de um valor acrescentado imenso, porque ela traz rapidez, ela traz agilidade, ela traz confidencialidade, ela traz menor desgaste interrelacional e ela também traz menor custo, porque, essencialmente, quando nós falamos em ter um problema durante 3 anos ou ter o mesmo problema durante 3 meses, o custo, não só financeiro, mas o custo de desgaste é muito diferente. E é disso que nós estamos a falar quando falamos de mediação, de uma forma assim objetiva. Espero não me ter alongado muito. Bom, querida, estamos terminando. Muito obrigado, Dulce. Obrigada eu. Eu queria que Dulce falasse um pouco dos cursos da Dumana, dos cursos que ela promove online. Estou lá neles, viu, gente? Estou lá na mediação na prática. É isso mesmo. Eu acredito que a gente tem que continuar estudando sempre, não é, Dulce? Nós temos a oferecer um serviço para o outro, então a gente tem que se atualizar e estudar sempre. Por favor. Obrigada. Dumana, assim que pronuncia mesmo? É isso mesmo, Dumana, é isso mesmo. Obrigada, Márcia. Fica aí o convite para quem quiser, designadamente, ter acesso a conteúdos gratuitos que eu disponibilizo em todas as minhas redes sociais, desde Instagram, YouTube, LinkedIn, na dulcenascimento.online. E também em relação aos cursos que a Márcia está falando, quer na lógica e na atuação na mediação, em particular o mediação na prática.dn, através do Via Consenso Academy e da Dumana,
e também para os cursos para os advogados e advogadas que se queiram preparar e especializar para atuar na advocacia nestes métodos consensuais. Então, essas duas áreas são as duas áreas que eu particularmente venho desenvolvendo aí há mais de 20 anos, essas capacitações e partilhando aquilo que eu vou estudando, vou aprendendo, vou fazendo, porque eu acredito muito que o conhecimento deve ser partilhado, porque só assim é que nós todos evoluímos. Então, eu também evoluo muito com vocês, e em particular aí com a Márcia e com o Sandro, que estão sempre também a cutucarem e a provocarem para que eu estude mais, para que eu aprofunde mais e para que eu partilhe mais. Então, da minha parte, isso vocês podem contar sempre, que é a partilha e aí o desenvolvimento de conhecimento e o aprofundamento cada vez mais da nossa profissionalização, até que nós estejamos a falar, de facto, de mudanças, não só de mudanças culturais, mas de mudanças sociais, porque essas é que fazem um real significado àquilo em que eu acredito que é a evolução da humanidade e em que nós não precisamos de ter medo da inteligência artificial, dos robôs ou dos computadores, porque eles não vieram para nos substituir, eles vieram sim para nos ajudar. E só nos vão conseguir ajudar se nós, humanos, nos ajudarmos uns aos outros. Então é nisso que eu acredito, essa é a minha maior crença. E só vos quero agradecer imenso essa oportunidade de estar aqui um pouquinho mais perto de vocês. Eu amei. Querida, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer ouvir e participar com você. Muito obrigada. Muito obrigado, Dulce. Um abraço, felicidades. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.